Começa agora o podcast Quem Lê, Quem Escreve, produzido e apresentado por Djair Galvão. Olá pessoal, tudo bem? Eu estava pensando aqui numa coisa que é interessante. O que a cultura pode fazer na vida de uma pessoa? A cultura que eu estou falando são as manifestações culturais, né? É o cinema, é o teatro, é a literatura, é a música, é o circo, depende muito, né? São as manifestações regionais da sua cidade, do seu país, ou de outro país, de outro povo, de outra cultura, enfim, tudo aquilo que é manifestação cultural e como isso tem uma importância fundamental e que às vezes a gente não percebe. Muitas vezes é o papel disso como elemento, primeiro, agregador, né, de uma sociedade. As pessoas se identificam ou se mostram como elementos de um determinado povo a partir da sua cultura, das suas manifestações culturais. Mas o intuito dessa conversa não é assim muito universal, é mais específico, digamos assim. Você pensar... eu estou gravando esse vídeo pensando numa coisa. Nesse final de semana que eu estou gravando esse vídeo, na cidade de São Paulo, só para exemplificar, está rolando um evento, um grande evento que ocorre todo ano chamado Virada Cultural. É um evento de grandes proporções, ele começou no ano de 2006, né? A cidade tentando se reinventar depois daquela onda de ataques do crime organizado. Todo mundo que conhece um pouco a história dessa virada cultural se lembra muito bem. Então é um evento que a prefeitura realiza anualmente, reúne grandes eventos do teatro, do cinema, mostras, músicos, bandas, tem todo tipo de eventos, de danças, enfim. Neste ano de 2023 são 500, só para a gente ter uma dimensão, claro que a cidade de São Paulo é uma cidade multicultural, muito grande, né? Com 12 milhões de habitantes. Então, dentro da cidade, a prefeitura estruturou palcos e manifestações culturais. São 500 eventos espalhados por todos os bairros da cidade. No centro, nas periferias, em diversos órgãos públicos, órgãos privados, fundações, centros educacionais, casas de cultura, todos os equipamentos públicos e vários equipamentos privados. Aí eu fiquei pensando o seguinte: a gente sabe muito bem da dificuldade que as pessoas têm, de um modo geral, né, para acessar esses bens culturais, né, os museus, muitas vezes o cinema, tudo é muito caro, um filme é muito caro, uma peça de teatro é caríssima. E como é que você se desloca? Você às vezes mora a 40 quilômetros do centro. Estou usando como referência a cidade de São Paulo, né, onde eu moro. Mas muitas vezes você está numa cidade de porte médio ou numa cidade pequena que tem equipamentos, por sua vez, equipamentos culturais às vezes mais modestos, não necessariamente como uma cidade de São Paulo, né, que é uma metrópole mundial, que tem grandes equipamentos, tem estrutura financeira para suportar e para comportar isso tudo. Enfim, então você pega um evento desse, mas muitas vezes isso tem na sua cidade um evento que você pode fazer na sua própria casa. Quando eu estou me referindo aqui do elemento cultura, ele pode ser um livro que você vai ler na sua casa, ele pode ser o seu suporte, digamos assim, para um momento que você está solitário, ele pode ser um livro, ele pode ser um filme que você está dividindo com um amigo, com um namorado, namorada, né, com a família. Pode uma ida, aquela ida estratégica, ou mensal, ou quinzenal ao cinema, né? Ou aquela música que você gosta, aquela banda. Então você tem uma gama muito grande, afora essas que eu falei aí, quando, por exemplo, um órgão público como a Prefeitura de São Paulo tem poder financeiro da cidade, a capacidade financeira de promover um evento dessa magnitude, mas muitas vezes ele é o seu evento pessoal, ele é seu evento da cidade, é uma banda que vai tocar, tudo, enfim, isso depende da subjetividade, cada pessoa, cada família, cada grupo define. Mas a reflexão eu levo para outro campo, que é para dizer o seguinte: e eu estava refletindo numa conversa aqui sobre
o poder que a cultura tem como elemento também de, digamos, de salvar uma pessoa, de tirá-la, claro, como suporte. Ela não é, a cultura não faz mágica, não existe remédio mágico, não existe tratamento mágico, não existe sessão de psicoterapia, de psicanálise que faça mágica, né? São vários elementos, muitas vezes é um remédio, é isso e aquilo. Se a gente falar do âmbito, por exemplo, da depressão, que é uma doença de caráter mundial, né? Atinge milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo, né? E todo mundo já passou e passa, a gente vai passar por momentos de tristezas, de perdas, enfim. Mas eu estava refletindo exatamente sobre isso, que a cultura ela pode, aliás, ser esse elemento de salvação. E como é que eu cheguei nesse raciocínio? Como é que essa ideia ela pode ter algum sentido do que eu estou querendo aqui expressar? É que a cultura ela tem um poder de prender você durante horas, de tirar você daquela realidade. Quando você está no cinema, por exemplo, naquela tela, naquela sala escura, quando você está no teatro, aquela pessoa, aquele ator ou aquele grupo de atores está representando uma situação, uma peça, uma montagem, né? Enfim, uma banda está tocando no lugar, então você está preso àquele universo. Agora imagina que isso muitas vezes você tenha condições, ou na sua cidade, ou no seu país, no lugar onde você vive, na sua comunidade, de acessar esses bens com frequência. Então você vai ter cada vez mais, né, contato com manifestações que vão tirar você daquele quadro, né, às vezes de solidão. Então tem esse aspecto que eu falei da salvação, é quando esse elemento ele pode tirar você desse quadro de solidão. Então a cultura tem um poder muito grande de transformar, e inclusive, falando de forma mais direta, muitas pessoas tiveram suas vidas mudadas radicalmente. Pessoas que eram muito pobres, pessoas que tinham muita dificuldade financeira, eram de famílias muito desestruturadas até, elas terminaram por meio da cultura descobrindo, né, seus talentos, né? Então é um elemento que ela não é só o filme, ver o filme, não é só ver a banda, não é só assistir ou jogar o videogame, ou tocar a guitarra, o violão, bateria, né? Não é só ir ao circo, ver os palhaços, se divertir, não é só participar disso ou daquilo, mas você também ela pode ser, a cultura, o elemento que transforma a vida da pessoa profissionalmente. A pessoa chegar a se descobrir como dançarino, dançarina, ator, atriz, né? E estudar, se dedicar a isso e passar a ser a sua vida, a sua profissão, né? Ou um produtor cultural, uma pessoa, um cineasta. São tantos ramos, né? Do músico, do maestro, do cara que está na orquestra, do canto, você aprimorar a voz, né? Você se descobrir, inclusive dentro desses elementos, muitas vezes você ter aquele elemento chave, que é você melhorar sua autoestima com a cultura, né? Com qualquer manifestação. Enfim, um pouquinho, a reflexão era mais ou menos nessa linha, para dizer que quando você tem condições, ou quando você vai em busca, procura aí na sua cidade, todas as cidades do Brasil de porte médio para cima, tem, por exemplo, unidades do SESC, que tem cursos, que tem eventos culturais, teatro, tem cinema, tem muita coisa. E muitas vezes a gente sabe, pela condição média do brasileiro, o custo de participar de eventos culturais é o elemento impeditivo, né, dessa participação. Mas você tem muitos lugares públicos, né, inclusive espaços privados. Quem conhece a cidade de São Paulo sabe muito bem da quantidade de espaços privados, de unidades do SESC, do SESI, do SENAI, os grandes lugares onde a cultura rola na cidade, e em grande parte você tem acesso ou pagando muito pouco ou eventos gratuitos, como esse, por exemplo, da virada cultural que eu citei logo no início, tá? Então era isso, era bater um papo sobre a cultura como elemento agregador e como elemento que pode tirar você de muitos quadros, às vezes, de
solidão e você efetivamente ser, digamos, salvo pela cultura, tá? Então esse era o papo de hoje. Eu sou Jair Galvão e deixo para você aquele tchau.